Hoje vamos falar de 4 fundos imobiliários para você que pensa em já viver de renda, que pensa em se aposentar. E eu também vou mostrar quanto que renderia R$ 1.000 e R$ 10.000 investido nesses 4 fundos imobiliários. Será que esses valores já dariam uma renda boa? Quanto será que isso renderia investido? Assim, antes de falar aqui desses fundos imobiliários, eu queria deixar claro que isso daqui não é uma recomendação de investimentos, que você não deve começar a investir em um fundo imobiliário somente porque viu um vídeo de YouTube. Então você tem que estudar mais, pesquisar mais. Mas aqui eu vou falar desses 4 fundos imobiliários, que são fundos imobiliários que estão na minha carteira e são fundos imobiliários aí que eu considero sólidos e realmente para quem quer uma renda passiva, para quem tem aí o foco de gerar uma renda para se aposentar e viver de renda. E antes de você começar a investir em fundos imobiliários, é importante você entender qual que é a função dos fundos imobiliários na sua carteira. Porque muitas pessoas começam a investir em fundos imobiliários pensando que vão ter determinado retorno, né? Começam a investir com o objetivo errado e aí acaba se dando mal, mas porque elas começaram com o objetivo errado. Então, assim, primeiro de tudo, qual que é o objetivo da pessoa que investe em fundos imobiliários? O objetivo dessa pessoa tem que ser um objetivo semelhante àquela pessoa que investe em imóveis. Porque pensa comigo, a pessoa que investe em um imóvel, aquele imóvel não vai dobrar de valor aí nos próximos 3 anos. Isso acontecer é muito difícil, porque no geral a valorização ali dos imóveis, ela vai acontecendo aos poucos, né? Vai acontecendo aí até como uma forma, às vezes, de valorização aí por conta da correção da inflação, ou então realmente uma valorização ali da região que aquele imóvel está, mas é uma valorização lenta. Agora, a principal forma que a pessoa vai ter uma renda daquele imóvel é o quê? É a renda que vem do aluguel. Então, com os fundos imobiliários, essa é a mesma ideia. Agora, isso é diferente se você, por exemplo, investe em uma empresa, porque imagina só, uma empresa está sempre ali investindo em pesquisa, em melhorias, né, em ferramentas que possam aumentar a produtividade dela. Agora, imagina hoje em dia, por exemplo, uma empresa que domine aí inteligência artificial ou alguma ferramenta do tipo. Pode ser que a receita dela dobre num espaço curto de tempo. E aí, claro, consequentemente, o valor da empresa vai se multiplicar por inúmeras vezes. E, consequentemente, a pessoa que tem ali ações daquela empresa também vai ver o seu patrimônio se multiplicando. Então, com as empresas, pode ser que o seu patrimônio realmente evolua mais rápido, que o seu patrimônio se multiplique mais vezes. Mas é claro que o risco também é maior. Então é por isso que quando você for investir, você tem que entender muito bem qual que é a característica de cada ativo que você está investindo. Então os fundos imobiliários, eles são mais seguros, porque no fundo você vai estar investindo em imóveis. Claro, por conta disso, você vai ter um retorno também de acordo com esse risco, né? É realmente como se você tivesse comprando aqui um apartamento e colocando ele para alugar. E com os fundos imobiliários é exatamente dessa mesma forma. O foco dele é aquela renda mensal que ele vai te gerar em função ali dos aluguéis que ele recebe. E é por isso que os fundos imobiliários são ótimos geradores de renda, principalmente para quem tem aquele foco ali na renda da aposentadoria ou naquela geração de renda mensal e recorrente. Então, dito isso, né, agora que você sabe qual é a função do fundo imobiliário na sua carteira, vamos aqui para os nossos 4 fundos imobiliários. E o primeiro fundo imobiliário é o CSHG Logística, né, o HGLG11. Esse que é um dos fundos aí mais conceituados aqui na nossa bolsa, que é um fundo de logística. E o que que isso quer dizer? Que ele é um fundo imobiliário que tem aí galpões de logística, então são aqueles galpões que você vê aí nas rodovias, né, na entrada aí das principais cidades, das capitais, que eles nada mais fazem do que eles alugam esses galpões para as empresas, né, usarem ali como estoque, centro de distribuição, próximo aí das capitais, próximo aí das BRs, né, das principais rodovias, para poderem escoar os produtos para as principais cidades e para cidades, né, onde eles fazem as vendas. E se a gente olhar aqui a carteira do HGLG hoje, ele está com 24 imóveis dividido em 5 estados. Então aqui a gente já consegue ver que é uma carteira sólida com uma quantidade considerável de imóveis e também bem diversificado. A gente vê que a maior concentração é em São Paulo. Isso é compreensível, né? Porque o comércio em São Paulo também é mais intenso, mas mesmo assim ele está presente aqui em 5 estados. E aqui é importante a gente observar que a maior parte do patrimônio desse fundo imobiliário ele está em imóveis. E por que que eu digo isso? Porque tem muitos fundos imobiliários que ele tem ali o patrimônio
em CRIs e CRAs. E o que que são isso? São como se fossem empréstimos. Então imagina ali que quando uma construtora está precisando de dinheiro para construir um imóvel, ela vai ali no mercado buscar esse dinheiro emprestado para conseguir ter aquele desenvolvimento, né? Conseguir desenvolver aquele prédio. Então ela consegue esse dinheiro emprestado através dos CRIs. Então, quando um fundo imobiliário tem um CRI na carteira, ele também está investindo no ramo imobiliário. Mas ele está investindo de uma outra forma, ele está investindo emprestando dinheiro. E quando a gente está buscando um fundo imobiliário sólido, um fundo imobiliário aí que realmente para compor a nossa carteira da aposentadoria, a gente tem que buscar, no geral, fundos imobiliários com imóveis na carteira, porque são, de fato, fundos imobiliários mais sólidos. Então, esse caso aqui do HGLG, a gente consegue ver essa solidez aqui na carteira, porque a maior parte do patrimônio desse fundo imobiliário está em imóveis. E quando a gente olha os inquilinos, a gente vê que ele tem mais de 116 inquilinos, né, em todos esses imóveis. Sendo que aqui a gente consegue ver, né, a participação de cada empresa. Aqui a gente vê que a Volkswagen tem 12,5% de participação, Mercado Livre 9,9%, depois vem Carrefour, Leroy, né, ali por volta de 4%. Mas, no geral, todos esses inquilinos, né, os 116, eles somam ali os 60% da participação, né, dos aluguéis desses imóveis. Então a gente vê que é um fundo imobiliário que não tem nenhum inquilino, né, ocupando um espaço ali muito grande. Isso é um ponto positivo. Por quê? Porque imagina só, se você tivesse aí um inquilino, por exemplo, pegando 50%, né, do portfólio desse imóvel. Isso seria um risco muito grande, porque se esse inquilino sai, de um mês para o outro, isso já afeta a renda que esse fundo imobiliário vai gerar. Então, quando a gente olha aqui que a maior parte é 12%, a gente vê que é um risco muito controlado e muito tranquilo. E como que estão, né, os rendimentos aqui desse fundo imobiliário? Se a gente olhar aqui no último provento, né, que esse fundo imobiliário pagou, ele pagou aqui R$ 1,10. Se a gente olhar, né, em função ali do valor da cota, significa um retorno de 0,68%. E nos últimos 12 meses ele pagou R$ 13,20. Então, se a gente olhar aqui, né, o retorno nos últimos 12 meses, o retorno anual, a gente estaria falando de um retorno de 8,11%. E dando uma olhada aqui nos valores, né, hoje em dia uma cota do HGLG está R$ 162,80. E quando a gente olha ali aquele indicador, né, que é o preço sobre valor patrimonial, que indica ali, né, quanto que a gente está pagando, né, de fato ali no patrimônio do fundo, ele está em 1,03. Então, assim, está muito próximo ali do valor justo. Que para você ainda que não entende muito bem, né, não tem muita afinidade, o que que significa esse indicador? Imagina que a cada R$ 1 de patrimônio, você está pagando R$ 1,03. Então, assim, é bem próximo ali do valor justo. E vamos imaginar aqui, né, que a gente está comprando, além do patrimônio, toda essa gestão, né, todo esse trabalho que tem por trás desse fundo imobiliário. E é por isso que, assim, na boa, na minha opinião, esse preço aqui do HGLG está um preço muito justo. Se você for olhar aqui o histórico, é muito difícil o HGLG bater aqui, né, esse valor, bater próximo disso daqui. E agora vamos aqui para o nosso segundo fundo imobiliário, que é o KNRI 11. Também é um fundo aí, né, consolidado aqui na nossa bolsa, né? E hoje realmente a gente vai falar aqui sobre os principais fundos mais consolidados, né? Por isso que é aí com foco na aposentadoria. Mas o KNRI 11 ele também é um fundo de tijolo, né? Também um fundo imobiliário aí que investe em imóveis, só que ele tem um diferencial aqui, que ele investe tanto aí em galpões de logística quanto em imóveis de escritório, né? Aqueles imóveis corporativos, igual aqueles prédios espelhados aí da Faria Lima, né? Aqueles prédios chiques. Então, ele também investe nesse tipo de imóvel. Se a gente olhar aqui, né, em termos de receita desse fundo imobiliário, cerca de 47% da receita dele vem de escritórios e 52%, 53%, né, vem aqui de galpões de logística. Então, quase que meio a meio aí, né, bem distribuído. E se a gente olhar a concentração desses imóveis, aí 64% estão em São Paulo, 18% aí está no Rio de Janeiro e os 16,8% aí está em Minas Gerais. Então também está distribuída aí nesses três estados, né, aqui na região do Sudeste, mas principalmente concentrado mais em São Paulo. Em fundos imobiliários a gente vê que isso é bem comum, né, que realmente São Paulo movimenta muito, né, não tem como. Realmente a maior parte aqui desses imóveis estão em São Paulo. Então aqui a gente consegue ver, né, que ele tem atualmente 12 edifícios corporativos e 8 galpões de logística, né, a gente consegue ver aqui inclusive cada ativo, né, em cada estado. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, edifício Atenas aqui em São Paulo, edifício Diogo Moreira, edifício Bela Paulista. Então, assim,
A gente consegue ver aqui cada imóvel, né, em cada estado. E quando a gente dá uma olhada aqui nos setores, né, para a gente entender um pouco mais de quem são esses inquilinos que alugam os imóveis do KNRI, a gente vê também que ele conta com mais de 100 inquilinos, né, em todos esses imóveis e que ele tem uma concentração maior aqui em indústrias, né? As indústrias ocupam cerca de 42% do portfólio do KNRI 11. Depois vem ali 24% de comércio, financeiro, serviços, né? Também é bem distribuído, sendo que a maior concentração é ali em indústrias. Quando a gente olha aqui o retorno do KNRI 11, a gente vê que no último mês ele pagou R$ 1 por cota, né, representando ali um rendimento de 0,63%, e nos últimos 12 meses ele pagou R$ 11,90, e gerou aí um retorno para o investidor de 7,44%. E aqui olhando o preço, né, do KNRI, hoje para você comprar uma cota você teria que pagar R$ 159,84, e ele está com um PVP ali de 1,01, também muito próximo ali, né, do valor justo. E por que que é importante a gente olhar o PVP, né? A gente sempre bate nessa tecla. Porque imagina só, se você comprar um fundo imobiliário que esteja com PVP de 1,20, né? Vamos imaginar assim, é como se você comprasse um apartamento de R$ 100 mil por R$ 120 mil. Então, para você recuperar esse dinheiro a mais que você está gastando, você vai demorar um tempo. Então, é por isso que é bom, no geral, né, quando a gente tem a oportunidade, a gente comprar esses ativos quando eles estão próximos ali do valor justo, né, do valor patrimonial dos imóveis que eles têm ali na carteira. E aqui o KNRI, né, com todos esses imóveis, esse histórico que a gestão tem, ele está ali com um PVP de 1,01, né? Então é aquele velho exemplo, é como se você comprasse R$ 1 de patrimônio com R$ 1,01. Então é muito próximo aí do valor justo. Então vamos agora aqui para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o Vinci Shopping Centers, mais conhecido aí como VISC11. Esse que é um fundo imobiliário de shopping centers, né? Então é isso mesmo. E como que funciona, né, um fundo imobiliário de shopping? Não sei se você já foi aí num shopping, né, e pensou, pô, quem será que é dono, né, de tudo isso? Provavelmente era um fundo imobiliário. Porque como que funciona? O fundo imobiliário é dono ali do shopping e ele aluga ali as lojas daquele shopping ali para as diversas marcas, lojas, né, para os lojistas, e ele ganha um retorno com isso. Muitas vezes, inclusive, ele ganha, além do aluguel, né, ele ganha uma porcentagem da venda das lojas, porque se a gente parar para pensar, né, essa é uma forma aí de um ganha-ganha. Porque quanto mais o lojista vender, mais o shopping vai ganhar. E claro que isso é um incentivo para o shopping também atrair mais público ali para aquele shopping, né? Então, muitas vezes, né, nos shoppings tem essa forma aí que é um aluguel variável, né, digamos assim. E um ponto positivo aqui do VISC11 é o tamanho da carteira que ele tem. Ele tem 30 ativos divididos em 16 estados diferentes. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui se você já foi em algum desses shoppings e muitas vezes, né, não sabia que ele era do VISC11. Aqui eu vou passar aqui na tela alguns desses shoppings, né, porque são vários. Aí eu queria que você comentasse se algum deles é da sua região. Então aqui a gente consegue ver que desses shoppings, 69% o Vinci ele tem uma participação minoritária, ou seja, ele não é dono ali, ele não é o controlador do shopping, mas ele tem ali uma participação, né, ele é um sócio daquele shopping, e 31% ele realmente é o controlador, né? Então ele que dá as regras, ele que dita ali como que o shopping vai funcionar. E aqui nós conseguimos ver, né, qual que é a representação de cada um desses shoppings aqui na receita que o VISC recebe. Então a gente vê aqui que o Prudent Shop, né, o primeiro lugar aqui com 12% da receita, depois vem o Porto Velho Shopping com 8% e assim por diante, né, mais aqui de 30 shopping. Então a gente vê que a maior participação, né, que é o Prudent Shop, são 12% da carteira. E isso também é importante, né, pra gente, que não tem nenhum shopping aí ocupando aí mais de 20%, porque senão também, né, seria aí um risco, né, muito grande caso acontecesse alguma coisa ruim com esse imóvel, com esse ativo. Então, mais um ponto positivo, né? E aqui a gente consegue ver consegue ter uma dimensão, né, da distribuição dos shoppings aqui em cada estado. Então a gente consegue ver aqui que realmente aqui, quase aí por todo o Brasil, tem um shopping aqui do VISC11. E agora olhando aqui um pouco da receita, né, realmente do que importa, da grana no bolso aqui do investidor, a gente vê que no último mês ele pagou 85 centavos por cota, deu aí um retorno de 0,75%, e no último ano esse fundo imobiliário gerou R$ 11,54 de rendimento aí para o cotista, que deu um retorno de 10,12%. E lembrando, né, pessoal, que aqui esse tipo aqui de ativo, né, no caso os fundos imobiliários de shopping,
é um ativo que sofreu muito, né, durante a pandemia e tem se recuperado bem. Mas, como a gente consegue ver aqui, por exemplo, no PVP, isso reflete um pouco ainda no PVP, né? A gente vê, por exemplo, que o PVP do VISC 11 está em 0,89. Então você vai estar aí comprando com desconto o patrimônio aqui, né, desses shoppings, né, dos fundos imobiliários de shopping, pelo menos aqui do VISC 11. Então a cada R$ 1 de patrimônio você vai estar levando por 89 centavos. Tá em promoção, né? E aqui uma cota atualmente do VISC 11 está em R$ 114,06. Então, assim, eu particularmente tenho na minha carteira, gosto, mas é aquilo que eu falo. Você tem que estudar, tem que entender do ativo antes de começar a investir. Isso é regra base sempre. E agora indo aqui para o último fundo imobiliário, né? Quarto e último aqui dessa nossa lista é o Red Brasil Shoppings, o HGBS 11. Então esse também é um fundo imobiliário de shopping, né? Também ganha aí com os aluguéis da loja, né? Esse lado bom de você entender aí um fundo imobiliário, entendendo você já entende como os outros funcionam. Só que aqui o HGBS ele é um pouco diferente do VISC, porque ele já tem aqui uma porcentagem relevante em outros fundos imobiliários. Se a gente olhar aqui a carteira dele, a gente vê que ele tem ali 77% do patrimônio dele em imóveis e 15% em outros fundos imobiliários. Então ele usa isso aí como estratégia, né, para ganho de capital, ali de acordo com os fundos imobiliários, né, enfim, é uma estratégia do fundo, mas é uma estratégia que ele tem de diferente, né, ou de outros fundos imobiliários que a gente deu uma olhada aqui. E além disso, quando a gente olha a carteira aqui do HGBS 11, a gente vê que dos 19 imóveis que ele tem, 10 ele tem ali uma participação minoritária, então aquele esquema, ele é sócio, mas não controla ali, né, esse shopping. 7, ele tem ali a participação majoritária, né? Então ele realmente tem ali a maior participação na sociedade do shopping. E 2, ele tem ali uma participação indireta. E se nós olharmos aqui, né, a distribuição desses imóveis, mais uma vez a gente vê que a maior parte está concentrada aqui em São Paulo com 87%. Depois vem Tocantins, Santa Catarina e ali Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso, mas a maior porcentagem aqui é de fato em São Paulo. E aqui nós temos uma lista, né, com os shoppings que esse fundo imobiliário tem na carteira. Você pode dar uma olhada aí se você já foi, se você conhece algum, sendo que a maior participação dele, né, dessa carteira aqui, o maior shopping é o Jardim Sul. Inclusive é um shopping, né, aqui perto de casa. É um shopping que eu já fui, gosto muito, né? O cinema de lá é muito bom, inclusive, aquele famoso bom e barato, né? Então, assim, é um shopping que eu, sempre que eu vou, né, tá lotado. Então, isso acho que justifica aí, né, o bom resultado que ele gera pro fundo. Mas, olhando aqui, quanto que ele pagou aí pro investidor no último mês, ele pagou R$ 1,75 por cota, que deu um retorno de 0,81%. E nos últimos 12 meses ele pagou R$ 22,05 por cota, o que deu um retorno aí de 10,15% para o investidor. Se a gente for olhar hoje, uma cota do HGBS 11 está em R$ 217,21 e o PVP dele está em 0,96. Então ele realmente aí está aí, né, com um desconto no seu valor patrimonial. É como se você estivesse comprando a cada R$ 1 de patrimônio desses shoppings aqui, você estaria pagando 96 centavos. Então, indo aqui agora para a parte que todo mundo gosta, né, de saber quanto que renderia ter investido aqui nesses fundos imobiliários. Se a gente pegar a média de quanto que foi o rendimento aqui desses 4 fundos imobiliários nos últimos 12 meses, a gente vai chegar numa média de 8,96%. Então, isso significa que a pessoa que tivesse investido R$ 1.000 teria tido de retorno, né, de rendimento nesses últimos 12 meses, R$ 89,55, e a pessoa que tivesse investido R$ 10.000 teria tido o retorno ao longo desse ano de R$ 895,50. Então essa foi aqui a lista dos fundos imobiliários sólidos que eu tenho na carteira, que eu considerei como foco para quem quer se aposentar. É claro que na bolsa de valores não existem só esses fundos imobiliários bons, né, e sólidos, e inclusive eu queria que você comentasse aqui qual fundo imobiliário que você acrescentaria aqui nessa lista. E se você está começando a investir agora, eu tenho certeza que esse vídeo aqui do lado também vai te ajudar nesse começo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima.